Durante a monarquia russa, o imperador recebia o título de czar, assim como toda a sua família. Conheça a história do termo e os principais czares da Rússia. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar do czariado russo, e a primeira coisa que vamos tratar é sobre o termo czar, que pronuncia-se czar. Foi usado por muito tempo como um título de alto escalão na época da monarquia russa. Todavia, durante os anos em que a Rússia viveu sob o comando de uma família real, o imperador recebia consecutivamente o título de czar. Sendo assim, a imperatriz era chamada de czarina e, ao invés de príncipe, havia o czarevich, e a princesa era chamada de czarevna. Assim, dessa forma, os czares comandaram o país por quase 4 séculos. O primeiro imperador que recebeu o título de czar foi Ivan IV, em 1546, e o último foi Nicolau II, que foi executado ao lado de sua família pelos bolcheviques no ano de 1917. Por isso, hoje iremos conhecer mais sobre a origem desse título e a história deles. Mas ok, depois de muito pesquisar, descobri que o nome Czar, ou como é pronunciado Czar, deriva do termo alemão Kaiser, que é originário da palavra latina Caesar, em referência ao nome da família de Júlio César, que foi o general militar, líder e ditador da República Romana. Isso devido a essa importância da dinastia de imperadores iniciada por Otaviano Augusto no mundo ocidental. O nome César era considerado muito mais do que apenas um nome, mas sim um título político, que era dado àquele que tinha os poderes do governo, ou seja, um líder, imperador ou até mesmo um rei. Dado tudo isso, o Império Russo permaneceu como Estado entre os anos de 1546 e 1917, quando foi derrubado pela então Revolução de Fevereiro, mas ainda assim se tornou um dos maiores impérios da história da humanidade sem dúvida alguma, o qual se estendeu por 3 continentes. A sua ascensão ocorreu pela queda de potências vizinhas e rivais, como o Império Sueco, a Comunidade Polaco-Lituânia, a Pérsia e o Império Otomano. Mas aí, no começo do século XX, começou a perder força. Em 1904, a Rússia se viu enfraquecida pela guerra contra o Japão. Na época, o país enfrentava um dos piores invernos da história, onde a temperatura chegava a 25 graus negativos e a neve paralisava as ferrovias. Por causa disso, muitas indústrias se prejudicaram e as fábricas começaram a fechar, deixando milhares de trabalhadores desempregados. Como se isso já não fosse o bastante, o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial causou um desgaste extremo entre o poder do czar diante da população, que a essa altura contribuía fortemente para a queda da monarquia. Assim, aos poucos, o império foi caindo aos pedaços até acabar de vez na Revolução de Fevereiro. Isso foi puramente devido ao fracasso na participação durante a Primeira Guerra Mundial. No dia 17 de julho daquele mesmo ano, Nicolau II e toda a sua família foram executados por fuzilamento pelos revolucionários bolcheviques. Sua morte proclamou o fim dos 300 anos da dinastia Romanov, mas, mais do que isso, o fim de quase 4 séculos de domínio dos czares russos.